Pessoal, eu tive que vir aqui fazer esse vídeo porque era uma coisa assim que tava me incomodando muito. E eu tô até no meu trabalho, eu tô aqui na despensa, né, de produtos de limpeza. E aí eu tava trabalhando, pensando e me sentindo muito culpada por todas as besteiras que eu fiz em relação ao meu dinheiro e atitudes que eu tomei que eu não deveria ter tomado, me sentindo muito culpada por ter entrado em uma dívida tão grande. Eu fiz um vídeo aqui no canal contando pra vocês que eu entrei numa dívida de mais de 80 mil reais. Hoje elas já estão quitadas, mas começou a me vir um sentimento assim: esses 80 mil reais poderia estar hoje no meu bolso. Mas eu fiquei um longo período da minha vida trabalhando para poder pagar para o banco. E esse dinheiro poderia estar comigo. Hoje, provavelmente, eu estaria com quase 100 mil reais. Então, eu comecei a me sentir tão culpada, e começou a vir aquele sentimento. E esse vídeo é mais, assim, um desabafo, porque eu creio que se eu estou sentindo assim, muitas pessoas podem estar se sentindo também. E às vezes de uma maneira até pior, porque eu ainda já quitei as minhas dívidas, mas eu sei que tem um montão de brasileiros que ainda estão endividados e essas pessoas olham e se vê no fundo do poço. E eu posso falar isso com muita vontade, porque foi exatamente daí que eu saí. Então, esse vídeo não tem roteiro, eu simplesmente vou falar aquilo que eu estava pensando e aquilo que logo depois me veio, me estalo pro lado bom, sabe? Mas, gente, deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Priscila e esse canal é exatamente para poder contar as minhas experiências, para passar aquilo que eu aprendo, né? Aquilo que eu já passei, ajudar vocês com dicas de economia, no mercado, o que que eu fiz, o que que eu faço, por onde eu vou e de uma certa forma vocês podem aplicar na vida de vocês. Porque a minha situação financeira, graças a Deus, hoje está mudando. Eu ainda estou no caminho, tem um longo período. E eu tô aqui para compartilhar isso com vocês, para que a gente possa crescer junto nessa jornada, tá bom? Então, ficarei muito feliz se você assistir até o final, deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever, tá bom? Mas vamos lá. Como eu estava comentando com vocês, e aí eu estava trabalhando e veio um sentimento, assim, de culpa, de tristeza, assim, tão forte. E eu comecei a pensar, nossa, como que eu fui burra. Eu dei esse dinheiro pro banco, esse dinheiro não está na minha mão. Entrei numa dívida, num rolo, né? Eu te convido também a assistir o vídeo onde que eu conto isso, que aí vocês vão entender o que que eu tô falando, toda a burrice que eu fiz. E aí eu lembrei também de um episódio que aconteceu na minha vida lá no passado. Eu sempre trabalhei desde muito nova. Mas quando foi em 2014, eu entrei para trabalhar num supermercado. Eu já tinha trabalhado antes em padaria, em hotel, né, na pousada, né, na verdade. Então, mas esse lugar foi um lugar que eu fiquei um período um pouco maior. Eu fiquei lá 2 anos. E o que aconteceu? Esse supermercado chegou um momento, eu peguei ele desde a inauguração. E quando deu 2 anos, ele já não estava caminhando muito bem das pernas e tal, e eu já estava bem cansada. E eu comecei a ficar ali até eles me mandarem embora, eles me mandaram embora. Então, em 2016, eu saí desse trabalho. Quando eu saí desse trabalho, o que aconteceu? Eu peguei de acerto ali, com todas as coisas, mais ou menos uns 8 mil reais. Isso no ano de 2016. Gente, eu fiquei assim, simplesmente pirada. Eu falei, cara, 8 mil reais. Mas detalhe, eu não tinha consciência financeira nenhuma, nenhum tipo de educação financeira. Eu não tive educação financeira na minha casa, não tive isso na escola, eu não tive isso em lugar nenhum. O que a minha família sempre falava é, se não fizer conta, se não fizer uma dívida, não consegue alcançar. E pior, a minha mãe, vou falar da minha família ali, do meu núcleo onde eu vivia da minha mãe. A minha mãe era assim, ó, muito boa, muito trabalhadora, mas, por exemplo, se ela, vou dar um exemplo de um sofá.
Ela queria um sofá retrátil. Aí ela olhava, tá 2.000, um valor simbólico, tá 2.000. Nossa, mas é muito caro, mesmo dividindo pra mim. Mas tem aquele ali que é mais simplesinho, ele tá 1.200. Aí ela comprava esse mais simplesinho e nunca realizava o sonho daquilo que ela queria. Então, além de você parcelar, ficar numa dívida, você não comprava aquilo que você queria. Então, eu cresci nesse ambiente. E quando eu peguei esse dinheiro, eu falei, cara, isso é muito dinheiro. Era a primeira vez que eu tinha tanto dinheiro na minha conta, assim, porque eu recebia salário mínimo, né? Eu contei pra vocês que eu saí do salário mínimo de 2023 pra cá. Então, assim, é bem recente, bem recente. E aí eu falei, cara, e agora? Gente, eu sei que eu fui gastando esse dinheiro, eu fui gastando. Quando eu vi, simplesmente um dia eu fui passar o meu cartão, não tinha mais dinheiro. Deu negado, saldo insuficiente. Eu fiquei, mas como? Eu tenho dinheiro? Quando eu fui ver, gente, não. Eu tinha acabado com todo o meu dinheiro. A única coisa boa, investimento bom que eu fiz com o meu dinheiro foi porque na época a minha geladeira ela estragou. E aí nessa época eu comprei uma geladeira boa, né? Até por conta desse exemplo que eu contei pra vocês da minha mãe, eu sempre botei na minha cabeça, ok, o que eu puder fazer pra realizar o meu sonho e comprar o de melhor, eu vou comprar o de melhor, porque é aquilo que eu quero. Eu já vou trabalhar, já vou pagar, então eu vou comprar aquilo que é melhor. Eu não queria ficar naquele mesmo ciclo que a minha mãe ficou, né? E eu comprei uma geladeira muito boa. E foi um belo do investimento, porque já tem 10 anos agora que tá completando que ela tá comigo. Então, assim, e comprei um armarinho, né, pequenininho. E ele também tá comigo até hoje, me serve até hoje. Então, todos os dois já tem 10 anos. Agora, o restante do dinheiro. Pri, você gastou com o que esse dinheiro? Ô, gente, a única coisa que eu fiz foi ir no mercado. Eu lembro que eu comprei roupa, eu ia no mercado, comprava carne de boi, comprava isso, comprava chocolate, tomava sorvete, papá. E era uma época que a gente tinha muito. A gente passou uma época muito triste, assim, tinha dia de não ter nada para comer. Foi uma época que a gente dependeu de cesta básica. E quando eu peguei esse dinheiro, eu simplesmente pirei. Então, eu trabalhando aqui, eu fiquei pensando, nossa, aqueles 8.000 reais. Mas não foi só esses 8.000, porque depois disso eu também trabalhei em outras empresas, eu saí, eu peguei o dinheiro. E cadê esse dinheiro? Eu não tenho nenhum real desse dinheiro hoje. Igual eu falei, desses 8.000 eu ainda fiz um investimento, mas dos outros, não tenho nenhum real. Desse último emprego que eu tava antes de vir pra cá, pra São Paulo, porque eu sou de Minas, eu fiz uma mudança pra São Paulo pra tentar uma vida melhor. Nessa época também eu peguei um dinheiro de acerto em 2021 e eu paguei o carreto de mudança pra cá, porque eu vi que compensava mais, mas na época eu paguei tipo 4.000. E aí eu fiz a conta, eu falei, poxa, só minha geladeira, se eu for vender, se eu for comprar uma outra lá, vai ser mais de 2.000 reais. Então eu vou levar a cama, vou levar tudo, contrato o carreto e levo. E aí pra mim valeu a pena, mas o dinheiro do meu acerto praticamente foi todo na mudança, mas ainda assim pra mim foi um investimento que eu cheguei aqui e comecei a mudar de vida. Mas vamos focar aqui no que eu tava falando. E aí eu fiquei pensando, me sentindo muito culpada. Eu fiz tanta burrice com o meu dinheiro, eu fiz tanta bobeira. Mas depois, gente, começou a me vir um estalo. As minhas dívidas me salvaram. Por que que eu falo isso? Porque, gente, se eu não tivesse feito essa dívida de 80.000 reais e tivesse ficado desesperada, provavelmente eu estaria cometendo o mesmo erro que eu cometi lá em 2016 e em todos os outros anos. Porque eu não ia ter me ligado. Porque quando eu entrei nessa dívida, a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, o jeito que eu tô fazendo tá errado. Eu vou precisar de buscar conhecimento. Eu fui pro YouTube. Eu vim aqui pro YouTube e comecei a pesquisar como que tá a dívidas, o que eu posso fazer, papapá. E comecei. E aí eu conheci o canal do Primo Pobre, que eu acho que aqui muita gente conhece, né, com certeza. Ele é simplesmente maravilhoso. E eu comecei a seguir as dicas deles na risca. Foi um ano que eu trabalhei feito louca. Eu contei pra vocês que eu folgava um domingo no mês. Eu trabalhava fazendo faxina, passava roupa, vendia artesanato e ainda fazia Uber. Pensa na loucura que era a minha vida. E eu tava com um bebezinho. Um bebezinho. Na época, o meu filho, assim, quando eu comecei nessa loucura, ele tinha 1 ano.
Então, eu falei assim, não, eu preciso de mudar. Então, através dessas minhas dívidas, eu consegui mudar a minha mentalidade financeira assim, ó. Então, hoje eu digo, as minhas dívidas me salvaram. E o que eu quero que você entenda é exatamente isso. Por isso que eu vim fazer esse vídeo. Se você está ainda endividado, ou se você quitou as suas dívidas e está aí querendo começar a investir, querendo ou não, a gente lembra do passado e fala, poxa, se eu tivesse investido esse dinheiro, eu já estaria bem melhor. E aí a gente fica preso no passado com a burrice que a gente fez, com as más atitudes que a gente tomou no passado, e isso desanima a gente a prosseguir. Então, não se sinta assim. Eu ressignifiquei aquilo que estava me machucando. E é isso que eu quero que você faça. Você hoje, se você estiver endividado, você vai falar assim, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu extrato para falar, devo, sei lá, 5.000 reais. Eu vou trabalhar, eu vou fazer renda extra, eu vou economizar e vou juntar o dinheiro e vou quitar essa dívida. E depois que eu quitar essa dívida, eu vou me sentir vitorioso, vitoriosa e vou falar para mim mesmo, através dessa dívida você salva. Essa dívida me salvou. Então tenha isso na sua cabeça. Não se importe com aquilo que ficou para trás. A gente não tinha a mentalidade financeira que a gente tem hoje, porque o brasileiro, ele não teve esse luxo de aprender, né? De aprender a educação financeira em casa, nas escolas. Hoje em dia está se falando mais isso, mas para minha geração, eu tô com 31 anos. Então, muitos de nós não tivemos isso. Então, a gente fez o melhor com aquilo que a gente tinha, com aquilo que a gente sabia, com aquilo que a gente podia. Mas hoje a gente é mais crescido, a gente amadureceu, a gente conhece mais sobre finanças e a partir de agora a gente vai tomar boas decisões, porque ainda há tempo. Eu tenho 30 anos, tenho 31 anos, pode ser que você que está me ouvindo tem 25, pode ser que você tenha 40. Ainda há tempo, tá bom? Então, fique com essa reflexão. Pense sobre isso, não se sinta culpado. Porque, como eu disse, a gente faz o melhor com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente sabe. E conhecimento, nunca ele é demais. A gente amadurece. Aquelas coisas, atitudes que eu tomei lá com os meus 20 anos, com os meus 15 anos, eu jamais tomaria hoje. Muitas coisas. Mas é isso, a gente fez com aquilo que a gente sabia. Então, é isso, gente. Fica com essa reflexão no coração de vocês e que vocês consigam, como eu fiz, ressignificar aquilo que estava me machucando e ser salvo através daquilo que um dia te deu uma rasteira, tá bom? Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.